Boa noite, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Maria Helen Bortoni. Eu sou advogada especializada em testamento vital, graduada pela UFMG, e hoje eu vou falar um pouco sobre esse assunto com vocês, bem como sobre os conceitos de ortotanásia, eutanásia, distanásia e suicídio assistido. Embora esse assunto seja amplamente debatido em outros países, é muito difícil falar de morte enquanto a gente só se fala de vida. No meu entendimento, eu entendo que viver bem implica em morrer bem. Então, esse assunto é um assunto que precisa deixar de ser tabu para ser tratado com certa naturalidade. Aqui no Brasil, a gente tem a figura tanto do testamento vital quanto das diretivas antecipadas de vontade, que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina para que você venha escolher como será o seu fim de vida ou como será o seu tratamento em ambiente hospitalar ou em ambiente que envolva cuidados médicos, caso necessários, casos de câncer, outras doenças terminais, esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, esclerose múltipla, ou mesmo acidentes. Isso define quanto tempo você quer ficar vivo ligado a aparelhos, quais as sequelas e quantas você é capaz de suportar. E é importante que isso seja respeitado porque o não respeito dessas diretivas e desse testamento que demonstra suas vontades é muito semelhante ao testamento trazido pelo artigo 1558 do Código Civil, que é o testamento que fala que a gente pode dispor livremente sobre parte dos nossos bens materiais, constitui um crime e o médico ou instituição hospitalar que não o fizer poderá responder. Eu vou trazer brevemente alguns conceitos que são importantes para a gente entender e vou comentar com vocês alguns países, porque aqui no Brasil, embora ainda seja um tabu, essas discussões têm aumentado de forma bem ampla com o auxílio da professora Luciana Dadalto, que hoje é a maior autoridade no assunto, e outros doutrinadores. São poucos os advogados que são capacitados para fazer esse testamento vital, que entendem realmente o que é. É necessário uma capacitação prévia e também existe a possibilidade de que a pessoa vá ao cartório e lavre isso via escritura pública. A partir do momento que a sua vontade ela é registrada num cartório por um escrivão, ela tem que ser respeitada. E o não respeito disso constitui um crime. Em síntese, hoje nós temos no mundo todo as diretivas antecipadas de vontade. Aqui elas são respeitadas na maioria dos países também. Só que você não pode escolher quando morrer, por exemplo, que é o que acontece com o suicídio assistido, que hoje nós temos 5 países, recentemente a Espanha entrou para esse grupo, mas eles são a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Portugal. Nesses países você pode escolher quando interromper a sua vida e os motivos não precisam ser explicados. Você pode interromper por um tratamento de câncer que te levou à exaustão, que você não quer continuar. Você pode escolher ter 6 meses de vida, uma vida de qualidade, em detrimento de uma vida com um tratamento quimioterápico que terá muito mais efeitos adversos. Porque hoje em dia existem muitos casos e as pessoas lutam muito. A gente teve recentemente no Brasil, em 2016, 2017, a chamada pílula do câncer, a fosfetanolamina. A fosfetanolamina era tida como um milagre, se sobrepondo a todos os tratamentos já existentes para o câncer. Ela foi uma pílula sintetizada por um químico da USP, estava em fase de pesquisa ainda, não tinha sido pesquisada em seres humanos, mas as pessoas chegaram a judicializar bastante, algumas conseguiram, mas estudos demonstraram a ausência de eficácia dela. Então, foi veiculado na mídia que haveria ali um milagre e esse milagre não existe. Então, esse foi só um exemplo para a gente entender basicamente do que se trata. Nesses países, se chega um momento que você já entende que lutou o suficiente contra o câncer e que quer ter 6 meses de vida de qualidade ou um tempo maior, 6 meses é apenas um exemplo que estou dando, com seus familiares, você pode simplesmente
programar o seu suicídio. Você vai para uma instituição, lá tem as instituições, no momento do seu suicídio assistido, que é assistido porque é assistido por profissionais da saúde, você toma as drogas, não sofre e escolhe que ali é a hora de encerrar, que chega das tentativas. Isso acontece também com pessoas deprimidas, com pessoas mais idosas que acham que já tem que viver. Cada um desses países tem a sua legislação própria e aceita e tem os seus custos ou não para isso. É importante a gente trazer alguns conceitos que as pessoas têm dificuldade de entender, que são a ortotanásia, a eutanásia e a distanásia. Tá? A ortotanásia é a antecipação da morte. Seria, por exemplo, um paciente que está hospitalizado e tem como diretiva antecipada de vontade ou como registro no seu testamento vital que não quer ser reanimado. Em caso de parada cardíaca, ele não quer ser reanimado, né? Não quer que um médico venha e faça massagem cardíaca, que dê para ele as medicações como noradrenalina, adrenalina, os vasodilatadores, que poderiam trazê-lo à vida novamente. Ou em outros casos, é até um exemplo particular meu, que é o meu caso, que eu acho que eu só ficaria ligada. O testamento vital ele pode ser revogado, assim como outro a qualquer tempo. Então essas opiniões podem mudar. Você pode mudar ao longo da vida, se você quiser desistir das suas diretivas, dos seus direitos, daquilo que você teve em dado momento da vida como certo, isso é totalmente cabível. Ele não é um documento perene que vale a vida inteira. Então você poderia desistir a qualquer tempo, basta revogá-lo, tá? Mas eu, por exemplo, tenho que não quero ficar ligado a aparelhos por mais de 15 dias, porque a partir do momento que você fica ligado a aparelhos que respiram para você, a gente tem visto muito em casos de Covid a ECMO, que é a circulação extracorpórea. Esses aparelhos, a longo prazo, eles causam muito dano. Então, a pessoa ela pode voltar como não era antes, e aí criar uma dependência para familiares e para outras pessoas, ou viver mesmo como uma pessoa totalmente dependente dos cuidados de outros, né? Que precisa de troca de fralda, de outras coisas que não é opção dessa pessoa, uma pessoa totalmente ativa. É muito difícil depender dos outros e admitir que precisa desses cuidados, e por isso, muitas vezes, a escolha é pelo encerramento. Então, a ortotanásia seria a não prolongação, o não prolongamento desse cuidado. Seria, deu os 30 dias, que os aparelhos sejam desligados. Esse é o meu caso. Em casos em que a pessoa sofreu um acidente, ela pode escolher. Sofri um acidente, quero ser reanimada 3 vezes. Mais do que isso, acho que vou ter sequelas e não quero ter. E provavelmente, dependendo do tempo da parada cardíaca, a sequela neurológica, ela é muito grave, né? A gente não tem como prever, porque só prevê realmente quando o paciente volta daquilo pelo qual ele passou. Outros conceitos que são importantes, além disso, é a ortotanásia, que é a morte natural, ou seja, o paciente simplesmente é tentada a reanimação e não consegue. Então a gente chama isso de ortotanásia, que é o que é praticado atualmente aqui no Brasil, se o paciente não tem diretiva antecipada de vontade e nenhum testamento vital registrado. É tentado de todos os modos que o paciente viva, mas se chegar ao ponto de insucesso, aconteceu ali uma ortotanásia e ele não sobreviveu. É o que acontece com pacientes terminais de câncer, que às vezes já estão tão fracos, estão passando por quimio ou radioterapias tão severas que os efeitos colaterais são muito mais graves do que se ele tivesse optado por cuidados paliativos, como a quimioterapia paliativa, apenas para ter um aumento da vida global dele, não da sobrevida, porque muitas vezes esse paciente está só sobrevivendo, e muitas vezes essa escolha vem da família, de ficar tentando várias terapias alternativas, como eu costumo falar que é brincar de Deus. Chega uma hora que é preciso saber parar e deixar ir, porque o paciente sofre tanto que é mais lógico que se pare com isso, aproveite o fim de vida,
Aí já entram os cuidados paliativos e a pessoa tem ali um restante de vida com, não vou dizer sem a doença, porque a doença existe, mas com qualidade, com seus familiares por perto e vivendo de modo mais digno. Isso é a minha concepção de dignidade. Eu chamo de mais digno porque é a escolha dela e ela não vai passar por o sofrimento de uma quimioterapia, uma radioterapia, uma tentativa duradoura e complexa de que se tenha mais vida, mas sem qualidade. Então, por isso, eu sou totalmente a favor desses, vamos dizer assim, instrumentos que a gente pode fazer uso e recomendo que todos tenham suas diretivas antecipadas de vontade, seu testamento vital junto a si, numa carteira ou registrado em um prontuário médico, tá? E tem também outro conceito que é importante trazer, que é a distanásia. A distanásia é o prolongamento máximo da vida. Então, ela é justamente o contrário da eutanásia, que simplesmente para a morte e ali continua. A gente tem visto isso muito nos casos mais severos de Covid, que se tenta ECMO, que coloca o paciente no bypass, que coloca o paciente para fazer hemodiálise, porque ele já teve falência de rins. Então, o paciente tem uma máquina que funciona pelos pulmões, uma que funciona pela circulação do coração, do sangue no corpo, no coração, né? Que faz a função que seria a função do coração. Tem uma outra máquina que entrega a dieta, que é uma bomba de infusão da dieta, que pode ser enteral ou parenteral, vai depender do caso. A distanase, então, é um prolongamento máximo com métodos artificiais. Em síntese, para não nos alongar muito, eu gostaria de falar sobre isso, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que façam necessários. Agradeço a todos que tiraram um tempo para assistir essa aula. Recomendo que se pense muito que se temos hoje uma boa vida, é importante que tenhamos uma boa morte e que a vontade de quem tem pacientes em fim de vida seja respeitada, porque muitas vezes a qualidade de 6 meses é muito mais importante do que uma vida de 9 meses sem qualidade, em que a pessoa tem vários efeitos adversos de uma quimioterapia. É muito comum no câncer. Então é basicamente isso. Nós não temos muito mais tempo. Para não me alongar, eu me despeço por aqui. Desejo um bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de quem estiver assistindo. E agradeço a participação, permanecendo às ordens. Um abraço e um bom final de semana.